Imagina se hoje de manhã você acordasse, tomasse um café, desse tchau para sua família e nunca mais voltasse? De propósito, sem crime, sem sequestro, sem bilhete. Só sumiu. Não é imaginação não, viu? Acontece de verdade, uma pessoa a cada 7 minutos, enquanto você assiste esse vídeo. E olha, a desculpa é sempre parecida com a do teu pai. Vou comprar cigarro e já volto. Só que no Japão essa frase parou de ser piada de família e virou estatística nacional. E não estamos falando de país pobre ou em guerra. É o Japão, quarta economia do planeta, trem pontual, rua limpa, respeito exagerado. E é dentro dessa perfeição toda que mora o problema mais silencioso do mundo moderno. Gente que desaparece com a ajuda de empresa especializada, gente que se tranca em casa por anos, gente que morre sozinha e só é achada quando o cheiro incomoda o vizinho. Bora começar pelo nome, porque ele já é perturbador sozinho. Johatsu, pessoas evaporadas. O termo entrou no vocabulário japonês nos anos 1960, quando gente fugindo da vergonha do divórcio começou a desaparecer para escapar do estigma social. Em 1967, o diretor Shohei Imamura fez um documentário chamado A Man Vanishes sobre isso, e olha que interessante, o cara que o filme investigava nunca foi encontrado. Décadas antes de virar tendência global, o Japão já filmava esse fenômeno como curiosidade nacional. Só que a curiosidade virou epidemia em 2 momentos bem específicos. O primeiro boom veio nos anos 90, quando a bolha econômica japonesa estourou e um exército de gente endividada preferiu desaparecer a encarar credor e vergonha familiar. O segundo boom veio em 2008 com a crise do Lehman Brothers, desemprego disparou, empresa quebrou atrás de empresa, cobrador de dívida virou predador profissional e a indústria de sumir se multiplicou para dar conta da demanda. E é uma indústria de verdade com nome oficial, Yonigeia, transportadores noturnos. Existem centenas dessas empresas espalhadas pelo Japão, algumas lidando com mais de 1.000 casos por ano, quase todas vendendo taxa de sucesso de 100%. O preço varia de acordo com a complexidade. Uma mudança simples de uma pessoa só com poucos pertences sai por volta de 50.000 ienes, algo em torno de $450. Já uma operação complexa envolvendo família inteira, longa distância, vigilância de perseguidor ou fuga de credor organizado pode passar de 1 milhão de ienes, quase $9.000. Fazendo as contas de leigo, se 10% dos desaparecidos anuais usam esse serviço, a indústria inteira movimenta algo perto de $10 milhões por ano só ajudando gente a deixar de existir. E o nível de operação é de filme de ação. O planejamento leva de 1 a 2 semanas. A equipe estuda o risco, mapeia o perseguidor, escolhe o horário e monta plano de contingência. Em casos de alto risco, agentes se disfarçam de lavador de vidro, entregador ou técnico só para vistoriar o imóvel sem levantar suspeita. Nos dias antes da mudança, pertences pequenos já saem escondidos em mochila, aos poucos, para sobrar o mínimo possível no dia decisivo. E por que operação de madrugada? Porque a lei japonesa proíbe cobrador de dívida de contatar alguém depois das 20 horas, então aquela janela da noite vira, literalmente, brecha legal de fuga. No dia da operação, a rotina segue normal. Pai vai trabalhar, filho vai para a escola e no sinal combinado todo mundo sai para compromisso inventado. Quando a casa fica vazia, a equipe entra e esvazia tudo, às vezes em 15 minutos. 15 minutos para apagar uma vida inteira de dentro de um apartamento. Agora presta atenção numa mudança de perfil que eu achei impressionante pesquisando esse vídeo. Até pouco tempo atrás, o motivo número 1 para contratar esse serviço era dívida. Hoje não é mais. Em 2025, cerca de 80% dos clientes desse tipo de empresa estão fugindo de abuso doméstico, perseguição ou ambiente de trabalho tóxico, e em alguns escritórios as mulheres já representam 90% da clientela. A indústria que nasceu para esconder gente de agiota virou, sem ninguém planejar, uma rede de fuga para quem não tem outra saída segura contra a violência. E tem um nome por trás disso que eu preciso te contar. Saita, fundadora da Yonigeia TSC, uma das empresas mais conhecidas do ramo.
Ela mesma sobreviveu à violência doméstica e hoje comanda o que ela chama de único serviço de realocação do Japão administrado inteiramente por sobreviventes de abuso. A história dela ganhou um documentário em 2024, Johatsu Into Thin Air, dirigido por um alemão e um japonês que tiveram acesso raro a esse universo inteiro. Numa das cenas, ela ajuda um homem a fugir enquanto o parceiro abusivo ainda está no banho. Ele entra no carro dela e simplesmente some para uma vida nova em minutos. O documentário também mostra o outro lado dessa moeda, o lado que ninguém posta em rede social. Tem um funcionário da própria empresa, o Sugimoto, que evaporou anos atrás depois de falir nos negócios, disse ao filho que ia numa viagem de trabalho de 3 dias e nunca mais voltou, deixando a esposa criando os filhos sozinha. Tem o Kanda, escondido há quase 40 anos, fugindo de dívida com a Yakuza, vivendo uma vida inteira paralela à que ele abandonou. E tem um casal sem nome, morando num quarto extra de um love hotel no interior do país, porque o empregador aplicava multa arbitrária em cima de qualquer erro até o salário deles virar quase nada. E a lei japonesa segura essa engrenagem inteira. A polícia não tem obrigação de procurar um adulto que sumiu por vontade própria e a legislação de proteção de dados pessoais impede as autoridades de repassar informação, mesmo quando é a própria família implorando por notícia. Isso torna o desaparecimento voluntário japonês praticamente irreversível depois de consumado. Saita resume isso de um jeito que me deu um nó na garganta. Para alguns clientes, procurar um Yonigeia é a única alternativa que sobrou antes do suicídio. Segura essa frase porque ela diz muito mais sobre o Japão do que qualquer estatística de PIB. E depois que a mudança acontece, a vida do Johatsu não vira exatamente liberdade tranquila, vira um manual inteiro de sobrevivência. A maioria se muda para a cidade grande, Tóquio ou Osaka, porque anonimato em multidão é mais fácil do que anonimato em cidade pequena, onde todo mundo se conhece. A Yonigeia organiza hospedagem sob outro nome, novo número de celular sem vínculo com a identidade antiga, às vezes até registro de veículo sob pseudônimo. O cliente é instruído a abandonar tudo que conecta com o passado. Documento antigo descartado, cartão bancário destruído, e-mail velho nunca mais acessado, câmera de segurança evitada, rede social zerada. É construir um ser humano do zero, sem rastro digital, sem rastro físico. Muitos desses Johatsu acabam se encontrando, sem combinar, em lugares como o bairro de Kamagasaki, em Osaka, uma área historicamente associada a trabalhador diarista e gente sem identidade documentada, um tipo de refúgio informal para quem precisa sumir do sistema oficial sem sumir do mundo real. E a zona cinzenta legal é justamente isso, cinzenta. Ajudar alguém a se mudar não é crime. Facilitar o desaparecimento voluntário ocupa um território incerto, porque em alguns casos pode esbarrar em guarda de filho, em obstrução contra credor legítimo, em fraude de identidade. Para se proteger, a maioria das empresas exige que o cliente avise a polícia com antecedência e deixe uma carta explicando a saída, prova de que o sumiço foi voluntário e não crime. É basicamente terceirizar, com contrato e nota fiscal, aquilo que em qualquer outro país seria tratado como emergência familiar grave. Beleza? E por que raios uma pessoa chega nesse ponto? A resposta curta é vergonha. A longa envolve entender a engrenagem social japonesa por dentro. No Japão, fracassar não é só tirar nota baixa ou perder emprego, é evento social. É constrangimento para a família inteira, olhar torto de vizinho, sensação de ter manchado o sobrenome. E numa cultura que não fala abertamente sobre problema nenhum, a saída mais elegante que muita gente enxerga é sumir antes que alguém perceba a queda. E os motivos variam bastante conforme quem soma. Historicamente, a maioria dos Johatsu era homem fugindo de colapso financeiro ou vergonha profissional. Hoje, como você viu minutos atrás, o quadro virou. Mulher fugindo de violência ou perseguição já é maioria em vários escritórios de Yonigeia, porque o sistema jurídico japonês trata a ordem de restrição como burocracia lenta demais para quem está em risco real. E não pensa que é só gente desesperada e sem rumo. Um homem que evaporou aos 57 anos, pela segunda vez na vida, contou sem meio termo que sem emprego, sem dinheiro e afogado em dívida, a única saída que ele enxergou foi achar uma brecha no sistema
e desaparecer dentro dela. Já outro caso de um adolescente que sumiu ainda jovem, foi parar em Paris sem rumo nenhum, se virou nas ruas e anos depois voltou para o Japão para abrir o próprio estúdio de fotografia. Para esse aqui, sumir não foi desistência. Foi rebeldia contra um roteiro de vida que ninguém perguntou se ele queria seguir. E tem mais uma camada de motivo que cresceu bastante nos últimos anos: a pressão do trabalho em si, sem precisar de dívida nenhuma no meio. A cultura corporativa japonesa é conhecida por exigir dedicação total, jornada exaustiva e punição desproporcional para qualquer erro. Tem gente que desapareceu depois de um empregador começar a aplicar multa arbitrária em cima de qualquer deslize, corroendo o salário até sobrar quase nada. Nesses casos, não tem dívida com a agiota, não tem crise financeira clássica, tem só um sistema de trabalho que espremeu a pessoa até ela concluir que sumir era mais fácil que pedir demissão e enfrentar o estigma de desistente. Então já dá para perceber que Johatsu não é sobre gente fraca. É sobre um sistema tão rígido que deixar de existir socialmente parece, para muita gente, mais fácil do que existir de um jeito considerado errado. E antes que você pense, isso é coisa de país rico, saiba que o Brasil também registra dezenas de milhares de desaparecimentos voluntários todo ano, só que sem estrutura, sem empresa especializada, sem lei blindando privacidade. A diferença não é a vontade de sumir, é a organização em volta dela, e talvez seja justamente essa falta de organização que faça um desaparecimento aqui doer mais rápido e ser resolvido mais cedo, para bem ou para mal. Se o Johatsu é o desaparecimento físico, tem um irmão gêmeo, o desaparecimento dentro de casa. Chama-se Ikikomori, aquele que se recolhe. Definição oficial: pessoa isolada dentro da própria casa, praticamente sem contato social, por 6 meses ou mais. Uma pesquisa do governo japonês mapeou algo perto de 1,5 milhão de pessoas em idade economicamente ativa vivendo nessa condição, quase 2% de toda a população jovem adulta do país trancada dentro de casa. É como se uma capital brasileira inteira simplesmente deixasse de circular nas ruas. Você acha que esse tipo de gente é preguiçosa? Errado, e é aí que a maioria erra feio. O motivo mais citado não é preguiça. É abandono do emprego por burnout, seguido de isolamento que começou na pandemia e nunca mais foi revertido, além de depressão e histórico de bullying escolar, que no Japão tem até nome próprio, Ijime. Cerca de 40% dos Ikikomori entrevistados já vivem assim há 3 anos ou mais, com chance bem maior de desenvolver comportamento de risco, incluindo pensamento suicida. Isso não é frescura de gente mimada, é ferida social virando cicatriz permanente, e tem uma ironia cruel. O Japão criou, sem querer, o ambiente perfeito para sustentar esse isolamento sem ninguém morrer de fome. Delivery ultra rápido, loja de conveniência em cada esquina, internet de ponta, tudo isso permite anos trancado no quarto. O mesmo país com a melhor infraestrutura de conveniência do planeta também tem a melhor infraestrutura para sustentar o sumiço emocional de alguém. E quem sustenta essa gente enquanto ela fica trancada? Na maioria dos casos, os pais. E o que acontece quando o pai morre e o Ikikomori de 50 anos nunca trabalhou, nunca teve currículo, nunca teve vínculo nenhum? O Japão já tem nome para essa bomba relógio, o problema 80-50, pai de 80 sustentando filho de 50 que nunca saiu de casa. Guarda essa imagem, porque ela volta. E antes que você pense que isso é exclusividade japonesa, vale o alerta. O próprio conceito de Ikikomori já foi identificado, com nomes diferentes, em outros países. Na Coreia do Sul existe estudo parecido sobre isolamento social entre adolescentes. Em Hong Kong, pesquisa recente também apontou fatia relevante da população vivendo o mesmo tipo de reclusão. O Japão não inventou a solidão, ele só foi o primeiro país rico o suficiente e organizado o suficiente para medir com precisão o tamanho do buraco. E medir um problema com precisão é sempre o primeiro passo para descobrir o quanto ele é maior do que a gente queria admitir. O Japão tem uma das maiores expectativas de vida do mundo e uma das menores taxas de natalidade, mais gente vivendo até os 90, menos gente nascendo para cuidar dela. O resultado é um país lotado de idosos morando sozinhos e uma pesquisa nacional recente
mostrou que cerca de 40% dos japoneses de 16 anos para cima se sentem solitários, atravessando todas as faixas etárias, com quase 10% sem ter sequer alguém para conversar no dia a dia. Isso não é mais exceção cultural rara, virou estatística nacional recorrente, e é exatamente esse cenário que desemboca no capítulo mais pesado desse vídeo. Chama-se Kodokushi, morte solitária. Os dados mais recentes da Agência Nacional de Polícia, referentes ao ano fiscal encerrado em março de 2026, mostram um número para você absorver devagar: 76.941 pessoas morreram sozinhas em casa naquele período. Isso já representa quase 5% de todas as mortes do país, praticamente uma em cada 20 mortes japonesas acontecendo na mais completa solidão. Dentro desse número tem uma categoria ainda mais perturbadora, chamada Koritsushi, corpo descoberto 8 dias ou mais depois da morte. Só nesse recorte, 22.222 casos. Em cerca de 9% de todas as ocorrências, o corpo ficou mais de um mês sem ser encontrado. Um mês inteiro. Quem descobre geralmente? O carteiro, quando a correspondência acumula, o síndico, quando o aluguel atrasa, o vizinho, quando o cheiro fica insuportável. Às vezes é literalmente o olfato alheio que denuncia que uma vida acabou, não uma ligação de alguém que sentiu falta. E não, isso não é mais exclusividade de idoso esquecido. A maioria das vítimas realmente tem 65 anos ou mais, com destaque assustador para a faixa de 85 para cima, mas o fenômeno já alcança adulto de meia idade e até hikikomori jovem que nunca reconstruiu vínculo nenhum. É tão comum que virou negócio. Existem empresas especializadas só em limpar apartamento onde alguém morreu esquecido, lidando com cheiro impregnado, mancha, decomposição. Tem gente ganhando a vida limpando o rastro físico de uma solidão que a sociedade inteira ajudou a criar. O governo, tentando reverter isso, criou desde 2020 e um ministério inteiro dedicado à solidão, aprovou lei em 2024 para estimular a prefeitura a montar equipe de contato ativo com quem mora sozinho, e testou sensor de movimento em apartamento de idoso para avisar se a pessoa parar de se mexer por tempo demais. Sensor. No dispositivo mais avançado que o ser humano criou, o Japão precisou instalar um alarme só para saber se alguém ainda está vivo dentro do próprio apartamento. E tem uma ideia, defendida por alguns urbanistas japoneses, que merece um segundo da sua atenção: demolir grandes conjuntos residenciais, aqueles prédios com corredor anônimo e porta idêntica, para reconstruir bairro com convivência de verdade, com praça, comércio local, gente esbarrando em gente sem precisar de agenda marcada. Parece papo de utopista, mas o diagnóstico por trás é sério. Para alguns especialistas, o problema não é falta de tecnologia nem de dinheiro, o Japão tem os dois de sobra. O problema é falta de motivo para sair de casa e encontrar outro ser humano por acaso. Agora chega a parte que eu avisei lá no início. Porque até aqui talvez você tenha assistido isso tudo como quem assiste documentário de lugar distante, tipo, nossa, que país estranho. Só que o que mais assusta no Johatsu não é o sumiço em si, é o planejamento. Ninguém evapora de impulso. As pessoas passam meses sumindo aos poucos, falando cada vez menos, evitando o almoço com um colega, deixando mensagem sem resposta. O corpo ainda estava na sala, mas a pessoa já tinha ido embora bem antes. E deixa eu te contar de um experimento que, para mim, é a chave que explica tudo isso. Nos anos 60, o etólogo John Calhoun construiu o Universo 25, uma caixa gigante com comida e água ilimitadas, temperatura ideal, zero predador, zero doença, um paraíso literal para a colônia de ratos. No começo, a população disparou. Só que por volta do 50º, 60º dia, o crescimento parou, e não por falta de recurso, mas porque a estrutura social desmoronou por dentro. Surgiram fêmeas abandonando o filhote, macho perdendo o papel social e virando violento à toa, e um grupo que Calhoun batizou de The Beautiful Ones, ratos que passavam o dia se limpando e se isolando, sem reproduzir, sem brigar, sem interagir com ninguém, só sobrevivendo esteticamente perfeitos e socialmente mortos por dentro. Calhoun repetiu isso mais de 20 vezes, sempre o mesmo desfecho:
colapso social seguido de extinção completa da colônia, mesmo com fartura infinita. Ele chamou esse processo de ralo comportamental e disse que era um espelho incômodo para a humanidade, não só para rato de laboratório. Presta atenção no que isso significa. Uma sociedade não desaba por falta de comida, dinheiro ou tecnologia. Ela desaba por falta de função social, por excesso de conforto sem propósito de convivência. É literalmente a fotografia do Japão moderno. Fartura, conveniência, segurança, delivery em qualquer esquina, e no meio disso, gente virando Beautiful One japonesa, isolada em apartamento impecável, sem vínculo, sem motivo para sair. O hikikomori trancado, o idoso achado semanas depois, o johatsu que troca de identidade numa madrugada, todas versões humanas do rato que desistiu de socializar quando sobreviver e conviver deixaram de ser a mesma coisa. E é aqui que isso vira espelho para você, porque sinceramente você já fez uma versão em miniatura disso. Eu chamo de desaparecimento parcial. É quando você lê a mensagem, não responde na hora e 3 dias depois já parece tarde demais. É quando você atravessa a rua para não cruzar com um conhecido. É quando você passa 40 minutos na cozinha de uma festa fingindo resolver algo urgente no celular. É quando você desliga a câmera na reunião e agradece por ninguém ter reparado. Você não saiu do ambiente, saiu de você mesmo, só que em doses pequenas o suficiente para ninguém notar. Isso tem nome na psicologia: comportamento de esquiva. Não é frescura, é mecanismo de proteção que funciona bem demais no curto prazo e é exatamente aí que mora o problema. Cada esquiva te dá uns 30 segundos de alívio genuíno, mas é empréstimo, não presente. Na próxima vez você paga com juros porque já provou para si mesmo que evitar era possível. O johatsu não acontece do dia para a noite, acontece devagar e depois de uma vez só. A timidez cotidiana funciona pela mesma lógica, numa escala menor. Então fica a pergunta: qual é a sua saída? É sair da sala mais cedo? É fingir que não viu a notificação? Porque se você não perceber isso agora, daqui a uns anos você não vai estar mais tímido, vai estar sozinho e vai chamar isso de personalidade como se fosse traço de nascença e não hábito treinado. A boa notícia é que, se o desaparecimento parcial é treinado, ele também pode ser destreinado. Basta perceber o momento exato em que você está prestes a sumir de novo e escolher, só dessa vez, não sumir. Não precisa de terapia de anos nem de virada radical de vida. Precisa só de repetição consciente até o hábito perder força sozinho. É o oposto dos Beautiful Ones do universo 25, que tinham tudo menos motivo para continuar se conectando. Você, ao contrário deles, ainda tem escolha, e essa escolha custa muito menos do que contratar uma Yonigeia para apagar a própria vida inteira. O Japão criou uma indústria inteira, um vocabulário próprio e até um ministério para lidar com gente que desaparece de dentro da própria vida. E o mais assustador é que o primeiro passo desse processo nunca é físico, é emocional e começa bem antes do que a gente imagina, com uma mensagem sem resposta, um almoço evitado, uma câmera desligada na reunião. O Japão só levou isso até o limite máximo. Contratou empresa, criou lei, transformou vergonha em serviço com nota fiscal. Comenta aqui embaixo, qual é a sua saída favorita quando você quer sumir de uma situação sem sumir de verdade? Manda para aquele amigo estranho que sempre some do grupo sem avisar. E se inscreve, porque agora você vai assistir esse vídeo que está aparecendo na tela para saber muito mais sobre algumas culturas estranhas pelo mundo. Valeu, galera, e até mais.